Agora vamos falar com um grande filósofo e um grande jurista. O Silvio Almeida, eu não sabia, descobri a pólvora, que o Barbosinha, ex-goleiro do Corinthians, tem um filho brilhante, que outro dia fez um grande programa na TV Cultura, e eu descobri a pólvora. Eu não sabia, o Silvio Almeida, doutor Silvio Almeida, eu não sabia que você era tão brilhante, viu, rapaz? Parabéns, viu? Oi, Milton, tudo bem, querido? Olha, obrigado. Estou muito feliz de poder conversar consigo. Já ouço, e não só ouço, mas também acompanhei muito quando tinha mais tempo os programas de televisão, né, que você era o líder, que você, enfim, dirigia. Então, estou muito contente, estou muito feliz de poder participar desse programa e falar do meu velho pai, saudoso pai, tão amado e tão querido. Mas primeiro falando de você, porque você hoje, o filho do Barbosinha, são dois, né? Tá no Meu Que Levou, tá na página, não sei se você viu, até te mandei aí do teu pai, fotos maravilhosas dele. O Ronaldo Soares Giovanelli, que nas horas vagas é médico, que andou me salvando aí de uma arritmia violenta no estúdio da Rádio Bandeirantes. Mas quando ele era moleque, ele falava, segura, Barbosinha! Quando ele pegava, ele gostava muito do teu pai. Ele virou goleiro, talvez também por isso. Segura, Barbosinha! Mas, doutor, o teu currículo é impressionante. Parabéns. E o teu conhecimento, eu fiquei teu fã. Recebi pelo Tufano Silva, meu editor, do portal Terceiro Tempo, a sua participação lá no Roda Viva. Você é brilhante, cara. Obrigado, Milton. Obrigado. Isso deve muito ao esforço de papai e de mamãe, né? Mamãe que se foi no final do ano passado, né? 10 dias antes de eu vir para os Estados Unidos, eu perdi minha mãe, né? Então, vim para cá, passei uma temporada, né, como professor visitante da Universidade de Duke, mas, olha, uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, papai sempre, sempre, sempre me estimulou para os estudos, sempre me deu dentro das condições que tinha. Você sabe muito bem que o futebol nos anos 60, final dos anos 70, não deixava a maioria dos jogadores ricos, meu pai nunca foi, mas futebol sempre permitiu a ele, assim, criar família, e depois ele virou servidor público municipal, e assim ele se aposentou, de São Paulo, né? Mas minha trajetória é essa, assim, eu sou advogado, né? Me formei em Direito e logo na sequência também ingressei na carreira acadêmica no mestrado, mas eu já era advogado tributarista. Eu sou advogado especialista em direito financeiro, né, direito econômico, direito tributário. E aí fui para filosofia, fiz faculdade de filosofia, fiz doutorado, né, na faculdade de filosofia, da faculdade de direito da USP, né, na faculdade de direito do Lago São Francisco, e pós-doutorado também na sequência. E aí sou professor tanto da Universidade Presbiteriana Mackenzie, faculdade de direito, como também da Fundação Getúlio Vargas. E agora sou professor visitante da Universidade de Duke, dos Estados Unidos, que é uma das universidades mais prestigiadas do mundo, enfim. E estou muito, muito feliz assim, com as repercussões das discussões que nós temos travado nesses últimos tempos. E naquele programa, eu recebi parte do programa, eu participei do Roda Viva umas 2, 3 vezes, fui convidado outro dia pela Vera, apresentadora, a participar lá do Felipe Neto, e eu até perguntei para ela se era Felipe Melo, porque eu nunca tinha ouvido falar do Felipe Neto, e o cara tá fazendo um grande sucesso aí na área dele, né? Descobri a pólvora, que eu sempre falo, viu, doutor? Eu falo o seguinte, a minha cultura geral, ela vem de Muzambinho, chega na Vila Belmiro e acaba. E eu não sabia que o Barbosinha tinha um filho tão brilhante. E além do Mackenzie e da GV, duas grandes instituições de ensino do Brasil, você também, como falou, é professor visitante da Universidade de Duke dos Estados Unidos. Duke, pelo que você percebe, como estão esses dois países na questão antirracista? E o racismo é mais acentuado no Brasil ou é nos Estados Unidos onde você está agora? Racismo é uma desgraça em qualquer lugar, Milton. Só muda o jeito, só muda a forma, só. Porque o racismo é uma coisa que atrapalha a vida de todo mundo, uma coisa que faz com que a gente naturalize absurdos que a gente não aceitaria caso o racismo não existisse. Então, o que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos é que há diferenças culturais que são bastante acentuadas e que, por exemplo, fazem com que a gente se iluda e pense que talvez aqui, né, para quem olha de longe, seja um pouco melhor. Por exemplo, eu não sei se você sabe, Milton, a Universidade de Duke, ela fica aqui na Carolina do Norte, ela é uma das universidades que tem uma tradição muito forte no esporte.
Não sei se provavelmente você sabe quem é o Coach K, né? O Coach K é o treinador da seleção olímpica de basquete, ele é o treinador do time universitário do Duke também, e grandes jogadores estão saindo daqui. Por exemplo, esse semestre eu dei aula para um garoto que eu acho que provavelmente vai ser uma das estrelas da NBA, né? Que é o Trey Jones, né? Foi meu aluno aqui também. E o grande e tem o Zion Williams também, né? Que também é um grande jogador que acho que vai para a NBA ou já foi. A questão é que você percebe, por exemplo, pelas salas de aula, né, a grande quantidade, pelos mais do que eu tenho no Brasil, de alunos negros. Mas, na verdade, o que acontece é que o racismo aqui nos Estados Unidos, ele produziu uma dinâmica muito complexa, né? Enfim, que você tem, primeiro, uma sociedade que é muito rica, é um país muito rico, um país em que os negros eles são demograficamente minoria, e cuja formação social do país permitiu alguns negros, pela riqueza do país, é, estar no centro da cultura, inclusive ter bastante dinheiro, bastante poder, né? Mas isso não significa que os negros não sofram aqui, porque os trabalhadores pobres, aqueles que estão morrendo, por exemplo, pela epidemia de Covid, aqueles que estão sendo assassinados pela polícia, são os negros. Eles são os pobres, negros e latinos. Então, os Estados Unidos, eu acho que pela posição geopolítica, pelo poder que tem, pela hegemonia cultural, passa a impressão de que conseguiu avanços civilizatórios mais precisos em relação ao racismo. Só que, por exemplo, recentemente aqui a gente está tendo notícias de que não se sabe, estão investigando pessoas que foram enforcadas, né? Lembrando os antigos linchamentos por conta de tudo que está acontecendo. Então, é um lugar de bastante violência racial, um lugar de muitas feridas e de muita brutalidade ainda. E o Brasil também é assim, só que o Brasil produziu uma coisa interessante, né? Porque interessante e nefasta. Porque ao mesmo tempo que você tem muito racismo, esse racismo é negado o tempo todo e ele é tão institucionalizado que as pessoas absolutamente se acostumaram com a ausência de negros em espaços de poder e decisão e com a morte das pessoas negras, assim como morre todos os anos, né? Eu acho que o esporte é um bom sinal disso, né? De como o Brasil se organiza do ponto de vista das relações raciais. Certo, e sobre eu não terminei meu raciocínio anterior em relação ao programa da cultura do qual você participou, e eu descobri a pólvora, que você era brilhante, que você era filho do Barbosinha. Esse tipo de programa eu já participei lá várias vezes, entendeu? Então a gente fica. E quando você assiste também, qualquer programa de debate, você escolhe um cara que você gosta, um entrevistado que você gosta e tal, um participante. E eu ficava torcendo para você aparecer mais, entendeu? Então, realmente, eu gostei muito, como todo mundo gostou de você. Mas é o seguinte, nesta semana que passou, o presidente Bolsonaro anunciou o professor Carlos Alberto Decotelli como novo ministro da Educação. Aliás, eu adorei, sabe? Porque eu via o jeito dele falar, tranquilidade, conhecimento, currículo, apesar que agora já há uma ou duas manchas no currículo dele em relação a cargo, a cursos que não teria terminado, aquele negócio todo. Mas, enfim, ele é o segundo negro a ocupar o cargo. O primeiro foi o gaúcho José Henrique Paim, durante o governo de Dilma Rousseff. Te agradou a nomeação de Carlos Alberto Decotelli, bem depois da tua aparição muito boa na TV? Milton, assim, já que você gostou muito de mim, eu sou um fã seu, assim, há muito tempo, ouço você, eu tenho que ser muito sincero, né? Eu costumo, até por conta dos meus estudos e por conta daquilo que eu tenho aprendido ao longo da vida, da minha vida pessoal e também, né, na minha atividade intelectual, eu sempre costumo olhar para os efeitos da raça, né, e do racismo e tento olhar de uma maneira mais ampla, né, para o mundo e também para os processos políticos, para a questão econômica. Então, quando anunciou o Decotelli, mais do que olhar para o fato de ele ser negro, isso ter uma consequência, eu olhei também para os projetos nos quais ele estava inserido. Então, a minha pergunta é a seguinte: o que um homem, seja ele negro ou branco, pode fazer no Ministério da Educação depois da gestão, que eu diria, desastrosa do antigo ministro? A minha pergunta é essa. Minha pergunta é a seguinte: o que pode fazer o ministro da Educação, sendo ele negro ou não,
num ministério de um país que cada vez mais tem problemas assim, estruturais, né? E que vai enfrentar problemas cada vez maiores. O que fazer, o que pode fazer o ministro num país que anda desprezando a ciência, a pesquisa, a cultura, que anda matando sua inteligência? Então, a minha pergunta é essa. Então, mais do que comemorar o fato dele ser negro, porque, veja, tem uma coisa que o racismo faz que é uma coisa muito cruel. É achar que todos os negros, eles são irmãos e que eles se apoiam mutuamente. Que eu vejo aí, Milton, você vai até dar zero que eu estou falando. Eu vejo, os jornalistas ficam brigando entre si, todo mundo briga, todo mundo disputa, todo mundo discorda. Por que nós negros não podemos discordar e não podemos brigar entre a gente e não podemos divergir entre nós? Então, cria-se a ideia de que nós temos um representante. Na verdade, a representação ela sempre se dá em torno de um projeto político. Acho que o movimento negro, existem movimentos negros, né? Existem várias visões distintas, diferentes, todas elas lutando pelo fim do racismo, cada uma a seu modo. Tem seus representantes, mas o representante ele nunca é o indivíduo e nem o pertencimento socio-racial do indivíduo. É sempre um projeto no qual ele está inserido. Então, muitas vezes, essa coisa de eleger um representante, de achar que alguém é um representante em condições adversas, serve muito mais como uma forma de depois impingir a todos os negros as falhas que o indivíduo teve, porque o que sabe que o racismo faz? E assim, depois que a gente vai falar também do meu pai, né, do Barbosa, enfim, o racismo ele coloca, ele faz com que uma coletividade eventualmente pague pelas ações do indivíduo. O que os negros lutam, o que as minorias lutam, Milton, é para que eles possam ser indivíduos e ser, portanto, avaliados a partir da sua condição enquanto indivíduos, e não como membro de um grupo que é um grupo historicamente discriminado. Então, assim, eu não comemoro e eu observo, né? Assim, eu tenho que ter uma função, eu tenho que ser um analista do momento e observar, né? E as coisas que você falou em relação ao currículo, olha só, não são pequenas falhas no currículo, né? Ou seja, é muito grave uma pessoa dizer que tem um doutorado e não ter um doutorado, né? Então, assim, são coisas que precisam ser vistas, mas agora eu já disse também, eu falei pelas redes sociais, que as falhas dele sejam julgadas como seriam julgadas se branco ele fosse, porque não é a primeira vez, né, que nós sabemos que pessoas mentem sobre o currículo. Inclusive o próprio Sérgio Moro, né? Teve um fato lá no livro dele que ele teria. Agora a moça lá, a outra auxiliar dele do livro, dizendo que ela que copiou, não sei de quem. Mas eu quero que você ouça. Não, acho que é ele, Ricardo Salles, o meio ambiente, também falou que o pessoal tem um fetiche por estudar em Harvard e Yale, né? O governador do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro foi mais curioso, porque ele disse o seguinte: ele colocou no currículo que ele fazia, que ele fez alguma coisa em Harvard, só que aí quando ele foi confrontado, ele falou assim: não, é que eu coloquei a minha intenção. Nunca me colocar a intenção de fazer. É uma coisa muito curiosa. É muito curioso. Eu gostaria de ter tido a intenção de estudar em Yale, onde estudou minha neta, entendeu? Uma das minhas netas. Olha, eu estudei mesmo no Colégio Estadual Professor Salatiel de Almeida de Muzambinho, no Grupo Escolar Cesário Coimbra, e muito bem. De graça, Milton, professoras maravilhosas. Milton, mas você é muito jovem ainda, você podia colocar no currículo, né? Estudei em Yale, né, como intenção, né? Você podia pensar nisso. Essa é sintomático. Mas olha aqui, eu vou ler aqui 1 minuto só, o que eu falei. Eu entro 9 vezes por dia em várias rádios, Rádio Trânsito, Bandeirantes AM, FM, Band News FM, etc. E tal. E o novo ministro, hein? Não vou opinar sobre política aqui, não. Mas um assunto que vai ligar a outro, envolvendo centenas e centenas de craques da minha vida. É que ontem assumiu o novo ministro do governo, sendo anunciado corretamente como o primeiro negro do ministério. Mas, para mim, quem assumiu não foi um negro, mas foi um brasileiro. Um brasileiro como outro qualquer, sendo negro, branco, mulato, chinês, japonês, nascido no Brasil. E eu gostei do jeito dele, da voz, do semblante, da calma, entendeu? Do raciocínio, da educação. Até o nome dele, Carlos Alberto Decotelli, muito bonito, que, como tudo na minha vida, remete a futebol. A Carlos Alberto Torres, o Pelé da lateral direita.
Mas muitos me perguntam, Milton Neves, por que você não combate o racismo como devia? Ora, eu não combato o asqueroso, nojento e injusto racismo com raiva ou ódio. Eu combato com amor e escalando um time que me norteou na vida em épocas diferentes. Eu não tinha nada, mas pelo meu amor, e o caminho foi aberto por eles, e por eles, devido a eles, eu saí do buraco. Então, meu time eterno passa por Manga, primeiro dos Mangas, Agenor Gomes dos Santos, Aguinaldo, o professor do Ronaldo Soares Giovanelli, Lima, o Coringa, Modesto, Haroldo e Geraldino. Modesto está no céu, Haroldo Sombra está também no céu e o Geraldino Padre no céu também. O meio campo com Dema e Mengalvio. E o ataque com Dorval, Coutinho, Pelé e Edu, o 11 do mundo. Obrigado a vocês, craques negros de camisa branca do Santos Futebol Clube. E viva os negros do mundo. Porque até no nosso mundo do futebol, o mundo do esporte, se não houvesse negro, não tinha atletismo, NBA, não tinha o futebol que nós temos. Isso foi um editorial que eu fiz nas minhas rádios, queria a sua opinião. É muito interessante, Milton. Interessante, assim, primeiro que falou do Aguinaldo, né, o goleiro, né, Aguinaldo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, convivi com ele, com a família dele, né, eles eram nossos vizinhos, né, ele foi muito amigo do meu pai, né, eu conheci os filhos dele, enfim, então é muito legal. Esse momento tem sido muito bom porque eu tenho me reconectado com algumas coisas que fizeram muito parte da minha vida e que em determinado momento até eu tinha me afastado por conta da minha atividade, né, profissional, acadêmica, intelectual, enfim. E agora, falando com você, eu começo a me lembrar dessas coisas e fico bastante emocionado. O que é mais legal aí no seu editorial é o seguinte: você chama atenção para o fato de que a luta antirracista ela passa por um reconhecimento da existência de um tratamento discriminatório que é sistêmico em relação aos negros, que os negros são tratados de maneira diferente, eles são julgados de maneira diferente. Isso se deve a um processo histórico político que vai reproduzindo as condições de subalternidade, inclusive dentro do próprio esporte, dentro do futebol. Né? Assim, eu tenho quase certeza que eu teria muita dificuldade de escalar não de escalar, né, mas de formar uma comissão técnica dos sonhos só com pessoas negras. Eu teria que pensar um pouco mais, né? Ou, por exemplo, pensar nos grandes dirigentes de clube que marcaram a história, os grandes presidentes da CBF que foram negros. E não tem muita explicação, a não ser o técnicos negros, não É. temos técnicos negros, temos um Pois ou outro. Pois é, um ou outro. Não, e assim, é uma coisa absurda, porque você fica vendo o seguinte, foi um pouco que eu falei no programa, né? Você vê como o racismo é construindo o negro como trabalhador do esporte, né, gênio, que faz tudo bem, só que na hora de dirigir, na hora de comandar, e mesmo na imprensa esportiva, né, Milton? Então, assim, você vê que a voz, o mando, o comando, ele não está com os negros. Mas você fala uma coisa muito boa no seu editorial, que é o seguinte, você aponta para isso. A luta antirracista é reconhecer que é o racismo, lutar com o racismo, lutar com amor, mas uma coisa que me disseram ontem, né? Às vezes o preço da paz é a guerra, né? Ou seja, lutar sem fronteiras contra o racismo. E ao mesmo porque assim, o nosso horizonte é para que um dia a questão racial, a raça das pessoas, e raça é uma criação, uma construção histórica política, né? Que ela passe a não fazer sentido mais, que a gente não seja mais medido a partir disso. Isso vai mudar muita coisa na nossa vida, no mundo. Então, assim, eu acho que o seu editorial aponta fundamentalmente para esse lugar, né, que é esse lugar que a luta antirracista almeja, né, que é a não existência de raças como um condicionante de classificação dos seres humanos, que nós possamos ser humanos, mas isso passa por reconhecer que, historicamente, nós vivemos um processo de desumanização das pessoas, e acontece isso até hoje. O doutor Silvio Almeida, o filho do Barbosinha, grande filósofo e jurista, falando direto dos Estados Unidos ao vivo com a Rádio Bandeirantes. Você falou, en passant, aí da crônica esportiva também, é minoria o negro. Apesar que temos grandes jornalistas hoje, as mulheres negras fazendo grande sucesso agora. Vou dizer uma coisa para você, ao longo desses 50 anos de São Paulo, eu conheci gente maravilhosa, como o doutor Osmar de Oliveira, que está no céu,
José Laforesta Alice, que trabalhou comigo 200 anos, Cláudio Janine, Mauro Betti, paixão da minha vida. Aliás, se o dia que ele quiser, eu vou adotar o Mauro Betti só para conversar com ele o dia inteiro. Mas você sabe quem que eu mais gosto? Sabe qual é o cara que eu mais gosto? Denilson Show. É um cara espetacular, que eu gostaria que você conhecesse. E outra coisa, eu estava vendo a tua foto que o Tufano Silva, meu editor, colocou na história do teu pai, e eu achei você imponente, você muito sério e tal. Vai com um cara de ponta direita ou de atleta de atletismo, cara. Você é o filho do Barbosinha, você tem jeito de ponta direita, ponta esquerda ou corredor de 100 metros. Olha só, Milton, olha que loucura. Me fala, eu tinha até uma estrutura física, né? E uma vocação para ser corredor, né? Corredor de 100 metros, assim. Mas agora você me surpreendeu, porque sempre me disseram que eu tinha cara de volante, né? Por causa do meu tamanho, né? Mas eu pensei, você me surpreendeu, você me jogou na ponta agora. Tá bom, vamos tentar. Se o treinador falar, eu jogo. Quantos anos você tem? Eu sou um jovem, relativamente jovem advogado, mas eu já sou um jogador aposentado há muito tempo. Eu tenho 40 e poucos, 43 anos. Mas eu já sou um jogador. Não, pode concluir, desculpa. Não, eu falei que para um advogado eu estou na flor da carreira. Um professor, então, mas como jogador eu já estou aposentado, já estou jogando já no Master, né? Certo. Agora, eu não sei se você o conhece pessoalmente, mas eu gostaria muito do encontro seu, um filósofo, um grande jurista, um sujeito muito inteligente, conforme o Brasil descobriu agora. Eu, por exemplo, descobri a pólvora só agora. Mas eu queria que você conhecesse pessoalmente, se é que não conhece ainda, Denilson Show. Ele é um Não conheço, Milton. Não conheço. Um negro maravilhoso, espetacular, entendeu? Eu gostaria que vocês dois fossem amigos, o teu pai ia ficar feliz lá em cima. Então faz o seguinte, Milton, assim terminar isso, você me passa o contato do Denilson, faço questão de mandar uma mensagem para ele, porque eu gosto demais dele. Assim, vi o Denilson jogar, eu tenho muita admiração pelo humor dele, ele tem uma aura muito, muito bonita. E eu não sei se você sabe, Denilson, olha só, Milton, eu tenho mais 2 parentes no futebol, né? Eu sou uma família de futebolistas e sambistas, né? O César Sampaio é meu primo. Você está de brincadeira. Carlos César Sampaio de Campos, um bom caráter extraordinário, meu amigo há 200 anos, um cara espetacular. Entrevistei o pai dele também, entendeu? Começou no futebol de salão do São Paulo, Carlos César Sampaio de Campos, tremendo bom caráter também, igualzinho o Denilson. É isso, meu primo. Eu sou primo também por pai de mãe agora. O César Sampaio é pai de mãe também. Sou primo do Ademar Pantera. Nossa, Ademar Pantera da Prudentina, do Flamengo, principalmente do Palmeiras. Jogava demais. Conhecia o filho dele, que era chamado de Tonelada. Ele era guarda do Carandiru e pesava 312 quilos. Meu Deus. Então, eu sou da família de futebolista. Quero muito conhecer o Denilson. Quero muito mesmo. Eu sou de. O futebol faz parte da minha. O futebol, eu costumo dizer o seguinte. E com base no que diz um grande amigo meu, que é um cara que merece a nossa atenção, né? O Luiz Antônio Simas. Ele fala assim: o futebol é um sintoma fundamental do Brasil. A gente tem que, para entender o Brasil, tem que entender o futebol. Tem que entender. O futebol é central para entender, inclusive, as saídas que a gente tem para o Brasil, para melhorar o Brasil. Então a gente precisa, mais uma vez inspirado no Simas, né? A gente precisa estabelecer uma ética do drible e uma garrinchização da política, sabe? Tornar as coisas mágicas, as coisas, colocar as coisas no campo do sonho. O futebol, há que se pensar filosoficamente o futebol. Eu quero fazer um esforço, inclusive, para isso. Eu quero incorporar o futebol cada vez mais aos meus escritos, à minha vida. Como é que você falou aí? Garrinchização. Eu achei simplesmente ótimo isso. Na vida e na política. Realmente, criatividade. Luiz Antônio Simas, né? É o nome dele. Ele usa esse conceito porque ele vai dizer o seguinte: o Brasil institucional
né, que foi a sua primeira pergunta, ele é muito violento com as pessoas, com os trabalhadores, com as pessoas pobres, com os negros, indígenas. O Brasil institucional, do aparato policial, da burocracia, é muito violento. Só que nós criamos formas de sobreviver a isso. E, portanto, o povo brasileiro ele tem essa coisa, essa magia, né? Que ele chama, que é essa espécie de garrafização da vida, né? Ou seja, a gente num curto espaço, a gente acha um jeito de sair pela direita. A gente fala assim, a gente vai sair. Quando eu falo sair pela direita, sair geograficamente, não politicamente. A gente sempre dá um jeito de sair como Garrincha, né? Assim, a gente num espaço curto a gente faz magia num curto espaço de uma faixa muito pequena de campo. Então a gente precisa largar o nosso campo, né? No Brasil. Se a gente tiver espaço, o povo brasileiro ele consegue se fazer maravilhoso. Tenho certeza disso. Ô, doutor Silvio Almeida, como é bom te ouvir, mas praticamente concluindo sobre o Denilson ainda, é um cara maravilhoso, mas assim que os restaurantes abrirem aí, o nosso Barbacoa, o nosso North Grill do Frecaneca, eu quero jantar um dia com você e com ele. Mas primeiro tem que receber ordem, sabe de quem? Do presidente da Bandeirantes, Johnny Saad, do Zimmerli, nosso diretor e tal, porque ele não atende telefone. Eu falo, o Denilson, se a tua avó morreu, nós estamos aqui no velório da tua avó. Ele não atende telefone, é uma máscara. Eu vou demitir esse cara, viu? Eu vou lutar para demitir, porque ele não atende telefone. O Filipão chamou ele para a seleção uma vez e ele não atendeu. Quase que perdeu o lugar, viu, Silvio? Fala pro Denilson. Então fica complicado, né? Então você passa meu telefone pro Denilson, fala para ele mandar uma mensagem para mim. Quando você conseguir falar com ele, eu vou ter muito prazer. E quando os restaurantes estiverem reabertos, estiverem seguro, eu faço questão de abraçar os dois, né? Quero muito conhecer vocês e ficar ouvindo, porque eu gosto muito eu quero ouvir e aprender. E quero dar risada. Né? Quero dar muita risada. Com ele não tem jeito. Com ele não tem jeito. A gente fica rindo o tempo todo. Agora, doutor, me diga uma coisa. Você estava aqui em São Paulo, fez programa de televisão e voltou para os Estados Unidos, aí onde você é professor. Me diga uma coisa. Como é que você conseguiu descer aí se o Trump proibiu o brasileiro descer aí? Não, na verdade eu não saí daqui, né? Assim, eu volto para o Brasil daqui a alguns meses. Eu fiz o programa remotamente, né? Eu fiz primeiro aquele totem, né? Então eles fizeram um esquema em que eu aparecia no Roda Viva, mas aparecia a minha imagem, né? E aí eu não teria como voltar. Então estou por aqui, depois eu vou voltar para o Brasil daqui a alguns meses, né? Para retomar minhas atividades. Mas foi incrível, foi uma experiência fantástica. Como está sendo agora falar contigo, né? A satisfação é minha e do ouvinte da Bandeirantes. Agora, eu falei muito pouco do Ademar Pantera. O Ademar Pantera tivesse um advogado, um empresário para norteá-lo. O que esse sujeito jogou de bola lá na Prudentina, e principalmente o Palmeiras, depois foi ainda para o Flamengo no Rio de Janeiro, mas engordou muito. Ademar Pantera foi um jogador espetacular. Mas para terminar, eu preciso te fazer essa pergunta. Dr. Silvio Almeida, filho do Barbosinha, o Gato Preto, goleiro do Corinthians. Walter Abrão, da TV Tupi, chamava ele de Gato Preto. Depois, antes dele, tinha o Orlando Gato Preto, da Portuguesa, que já faleceu também. Bom, eu pergunto para você menininho, você viu o drama do teu pai quando acusaram como se o Denks nunca tivesse falhado, o Gilmar dos Santos Neves, o Emerson Leal e tal. E naquele jogo, Palmeiras e Corinthians, o Tupanzinho, que era o segundo melhor jogador do time do Palmeiras, depois do Ademir da Guia, ele meteu 2 gols de falta. O meu grande amigo Luiz Carlos Galter foi o culpado, porque ele fez 2 faltas ali num lugar perigoso demais. Uma delas não precisava e tal, mas ele derrubou o atacante do Palmeiras. O fim de vida do teu pai. Eu o entrevistei quando ele trabalhava na prefeitura aqui em São Paulo. Infelizmente, naquele tempo, não guardava nada de gravação. E ele era um cara triste pela injustiça que cometeram com ele. Como é que foi conviver com o Barbosinha depois daqueles 2 gols? Ou você era muito moleque? Não, então, na verdade, eu não acompanhei. Quando eu nasci, meu pai já tinha encerrado a carreira, enfim. Mas essa história foi uma história muito presente, né? Agora, 2 coisas sobre isso, Milton. O meu pai, isso jamais afetou a vida do meu pai, assim, do ponto de vista das relações pessoais dele, em relação à alegria. Meu pai era um cara muito divertido, muito engraçado, um cara legal demais, assim. E isso nunca foi uma questão. Meu pai nunca foi um cara melancólico, pelo contrário. Meu pai
Meu pai gostava de samba, e inclusive ele morreu justamente porque ele escolheu, ele morreu, né, cedo demais, porque ele escolheu viver, né, assim, enfim, do que submeter a qualquer tipo de procedimento que pudesse tirar o vigor dele. Então, isso nunca foi uma questão fundamental. Mas agora, sabe o que revela isso? Você falou, meu pai sempre falava o seguinte, ele sempre foi muito amigo, ele era amigo do Tupanzinho. Ele era muito amigo do Tupanzinho, ele adorava o Tupanzinho, né? E ele falou que um daqueles gols de falta, como você mesmo falou, era indefensável, assim, porque o Tupanzinho era um jogador excepcional. Agora, o que isso revela, né? A gente volta para a gente estava falando agora do ministro e tal, né? Você percebe que o apelido do meu pai, Barbosa, Barbosinha, não é apenas pelas qualidades do grande goleiro Barbosa, que foi um dos maiores goleiros, você deve concordar comigo, da história do Brasil, né? O Barbosa de 50. Claro. Meu pai também herdou também o estigma que pesou sobre todos os goleiros negros. Acho que até o Dida, né? O Dida acho que mudou um pouco essa mística, né? Porque assim, é como se as pessoas sempre estivessem olhando para você, esperando que você cumpra a sua sina, ou seja, que você fale. Porque ao goleiro, repito o que eu já disse, o goleiro deve ter uma coisa que geralmente as pessoas não associam com o ser negro, isso é o racismo, que é a confiança. Então, você sempre há uma desconfiança. Então, o meu pai, ele sempre foi, olha, assim, Barbosa, Barbosinha, Barbosa, Barbosinha. Não, repito, não pelas qualidades inegáveis de Barbosa, o Moacir Barbosa, um dos maiores goleiros da história do Brasil, mas pelo fato de ser negro. Então, a luta antirracista, Milton, é uma luta para que nós possamos confiar nas pessoas, para que nós possamos deixar que as pessoas tenham uma vida bonita. E meu pai teve uma vida lindíssima. Isso aí foi mais comentário de quem estava fora do nosso círculo, da família, do que necessariamente algo que condicionou. Tanto que não foi uma questão para o meu pai, que ele pôde me dar todas as condições emocionais, materiais, né, dentro das possibilidades dele, para que eu pudesse estar aqui agora falando com você, Milton, a quem eu tanto admiro, entendeu? O meu pai, ele me deu, como a gente fala, ele me deu a regra e o compasso, a corda e a caçamba, junto com a minha querida mãe. Então, essa nunca foi uma questão que nos atravessou como família. A minha vida foi uma vida de amor, de afeto, de suporte. E, assim, eu tenho muito orgulho do meu pai, tenho muito orgulho do pai que eu tive, da mãe que eu tive, tenho muito orgulho da carreira do meu pai. E se não fosse o meu pai, repito, eu não teria condições de estar onde estou, de ter o escritório de advocacia que eu tenho e de poder estar conversando com uma pessoa com quem eu tanto admiro, a quem eu tanto admiro como você. Puxa, doutor, Deus te pague aí direto dos Estados Unidos. E sobre o Barbosa, o Vasco agora vai inaugurar o CT dele. Finalmente vai ter um CT como o Cruzeiro, Atlético, o Atlético Paranaense, onde teu pai jogou, também tem. E CT do Caju, que chama. Um ex-goleiro maravilhoso do time do Atlético Paranaense. Muito bem. Estão fazendo uma campanha, sócios e torcedores estão fazendo campanha para o CT chamar CT Barbosa. Eu falei, mas campanha? Tem que ser o nome dele, da diretoria, manda pôr lá e pronto. Não precisa campanha porcaria nenhuma. Esse cara foi sacaneado pra burro. Onde eu assino, Milton? Onde eu assino? Pode assinar aí, doutor. Aí, cara. Tem que ter isso aí, cara. Isso aí, assim, olha só que legal que você está fazendo. Isso que você está falando é uma das coisas fundamentais para a gente também lutar pela igualdade, pela justiça. A gente precisa homenagear as pessoas, fazer estátuas para resgatar, para ter uma nova memória. Porque daí as pessoas começam a parar de olhar para o Barbosa como se fosse símbolo do fracasso. Ele vira o símbolo de resistência de um Brasil que quer ser novo. É isso que é o símbolo. Tem que ter, o Barbosa tem que ter o nome do CT e tem que ter uma estátua para o Barbosa. Exatamente. Ele é um símbolo de um Brasil que conseguiu vicejar, que conseguiu prosperar, apesar de tudo. Estou passando um recado para as novas gerações, Milton. A gente quer um mundo em que ninguém tenha mais que sofrer como Barbosa sofreu. E que seja reconhecido pelas qualidades que ele inegavelmente tinha. Um herói brasileiro. É isso que a gente vai fazer, Milton. Onde que eu assino, meu irmão?
Pode assinar, que honra você falar isso. Para terminar, eu tenho falado a exaustão. Eu nasci em 51, aliás, você falou do teu pai. Meu pai morreu, eu tinha 39 anos, cara. Meu pai tinha 39 anos, eu tinha 8, sou órfão desde os 8 anos. Futebol que me tirou do buraco mesmo. E minha tia Antônia, minha mãe Carmen, e Deus, e o Santos Futebol Clube, meu amor. Mas é o seguinte, o Barbosa, todo mundo mostra esse gol do Didia, que eu não aguento mais, gol do Paulo Rossi, 82 no Sarriá. O 7-1 do Filipão lá, eu só vi o primeiro gol, eu não assisti, eu fiquei lá no departamento comercial da Bandeirantes, escondido num canto lá, porque eu não aguentava aquele jogo lá. E eu já falei, e todo mundo fala do Barbosa, do Barbosa, do Barbosa. Quem errou ali foi o técnico, o Flávio Costa, teve a cara de pau e a falta de visão de botar o Nilton Santos em reserva de lateral direito, sendo que ele tinha que ser o titular da lateral esquerda, ia marcar o Didia. Ele botou o Bigode, esforçado, o jogador do Fluminense, foi vencido nos 2 gols, e todo mundo fala do gol do Didia, mas quem matou o Brasil foi o gol do Schiaffino. Do 1-1 calando o Maracanã e gelando o nosso time, porque o Didia passou facilmente pelo Bigode, cruzou a bola, e gol dos Schiaffino que estava livre na área, que o Barbosa não pode fazer nada. E no outro gol, também o Didia passou fácil pelo Bigode, ao invés de cruzar, o Barbosa esperava que ele cruzasse como cruzou para o Schiaffino. A bola acabou entrando. O Barbosa é o grande sacaneado da história do futebol do mundo de todos os tempos. E a frase dele foi brilhante. No Brasil, o presidiário só pode fazer qualquer crime aí, que ele só fica, se vai ser jurista, você pode me ajudar, pode ficar só 30 anos por isso. Agora eu tô condenado a 80 anos. É isso, é isso. Ô Milton, mas você quer saber uma coisa? Assim, eu queria encerrar falando disso, né? Porque o que eu falei como futebol ele me é inspirador, né? Você sabe que essa mística, né, do fracasso, né, do negro, em todas as áreas da vida, inclusive no futebol, em 50 acho que foi o ápice, mas em 58 você sabe que essa mística muda, né? Muito. Então você tem Pelé e Garrincha fazendo o que fizeram na Copa de 58, mas você sabe que tem um jogador que é uma inspiração para mim, inclusive na postura, inclusive na forma de se colocar diante dos desafios. É o Didi. O Didi, para mim, é a personificação, porque ele e aquela cena, a cena para mim mais marcante do futebol. E eu acho que isso inspira, deve inspirar todos nós na luta, né? Quando o Brasil toma o primeiro gol, o Didi vai lá, você sabe dessa cena, né? Ele vai lá, pega a bola e vai caminhando com a bola embaixo do braço calmamente, porque isso aí ele quebra todos os estereótipos sobre o negro, que o negro é irracional, de que o negro é emocionado e tal. Ele é o príncipe, ele é o homem da racionalidade, ele é o armador. E é isso que eu gosto de ser, né? Por isso que eu falo esse negócio da vida intelectual, é você ser o armador, o organizador, você demonstrar que você pode pensar caminhos para o mundo que não está achando os caminhos. Então, eu quero dizer assim, que se eu tivesse que elencar as grandes inspirações da minha vida, além dos filósofos que me orientam, né, eu colocaria o Didi, né, como um desses grandes nomes, como inspiração para mim. Príncipe Etíope, Nelson Rodrigues. Acabei de receber do céu aqui um WhatsApp do Barbosinha. Ele está dizendo, meu Deus do céu, mas como meu filho virou brilhante, muito melhor do que eu fui um grande goleiro, mas meu filho está genial, estou escutando aqui, Milton Neves, muito obrigado por tudo, eu não sabia que meu filho tinha ficado tão gênio. Você é brilhante, doutor, desculpa a brincadeira aí, mas muito obrigado pela entrevista e vou acompanhar muito mais você agora. Tamo junto, Milton. Tá bom? Fica bem, tá? Saúde, paz, resiliência. Nós vamos passar por tudo isso e a gente vai lutar por um mundo melhor. Não tenha dúvida disso. Muito obrigado, gente. Tá aí, um abraço para o Silvio Almeida lá nos Estados Unidos, conversando conosco ao vivo por Skype. E vou dizer uma coisa para você. Eu descobri a pólvora. Eu não sabia. Tudo para mim é futebol. Que o filho do Barbosinha era esse filósofo, era esse jurista. Que bom. Que bom. Para mim, eu sou futebol clube e não tem conversa.